Que a luz do Espírito Santo possa iluminar todos nós. O apóstolo Paulo disse assim: vencei o mal com o bem. Isso é uma receita que ele deu. Eu costumo dizer que a Bíblia está cheia de receitas, né? Em Provérbios, em Salmos, nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, enfim. Desde o Pentateuco até o Apocalipse, tem receitas ou conselhos ou provérbios, né? Enfim, são coisas semelhantes com o objetivo de nos ajudar, com o objetivo de que nossa vida seja cheia de princípios. Né? Então, eu gostaria de falar uma coisa importante hoje. Quando a pessoa ela muda o pensamento religioso dela, vamos falar da parte religiosa, por exemplo, quando ela muda, ela crê que já está bom, isso aí já basta, ou então que ela já é uma nova pessoa e ponto final. E não é bem isso que acontece. Com a maioria, infelizmente ainda, com a maioria isso não acontece. Tá? O novo nascimento é algo sobrenatural, nós não vamos falar sobre ele aqui, mas vamos falar especialmente sobre a prática de boas obras, a prática do bem. Então, quando nós temos um ótimo relacionamento com Cristo, nós praticamos o bem sem ficar preocupado com o mal. E nós praticamos o bem não com o objetivo de ser salvos, ou por medo de ir para o inferno. Ah, eu faço isso porque senão eu vou para o inferno, né? Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Quantas vezes essas frases já foram ouvidas e continuam a ser ditas em pleno século XXI, porque as pessoas não... Estou dizendo que tem que modernizar a palavra de Deus, mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus nunca foi dessa forma, né, negativa, desse jeito, né? Ela sempre salienta a parte positiva. Em algumas exceções, ela salienta a parte negativa, ok? Então, é o que eu costumo chamar de características, né? Então, Deus, ele adverte, Deus castiga, sim, para as duas, mas isso não é uma característica dele. Nós não servimos a um Deus castigador. Nosso Deus é amor, e mesmo quando castiga, castiga por amor, e ele evita o máximo de fazer isso. Deus é longânimo, quer dizer, ele demora, ele dá muito tempo, muita tolerância para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa mude, ok? E Deus não está à caça de pessoas para ver quem é que faz o mal, para ele poder finalmente castigar ou amaldiçoar a pessoa ou reter as suas bênçãos, né? A coisa não é do jeito que muitos pintam, tá ok? Não é dessa forma, né? Bom, eu acho que deu para entender até aqui o que eu quis dizer, né? Poderia ir mais a fundo e mais direto, mas nesse vídeo ainda eu não vou. Então, por exemplo, eu tenho um netinho de 2 anos de idade, acabou de fazer 2 anos de idade. Quando eu pratico o bem com ele, que eu adoro dar presentes para ele, se eu pudesse daria mais ainda, tudo isso porque eu o amo, ele é muito especial para mim. Então, eu não faço isso para que ele goste de mim, eu não faço isso para ganhar o favor dele mais para frente, quando ele tiver entendimento e falar assim, eu vou ter que fazer isso porque meu avô fazia para mim. Não estou pensando em nada disso. Tá? Eu não sei quantos de vocês se lembram, quando nós tínhamos uma nota de 500, eu não lembro nem a moeda agora, porque agora em reais, acho que era cruzados novos, tá? Talvez muitos de vocês vão lembrar. É uma nota esverdeada, tinha a foto de Villa-Lobos. Villa-Lobos foi um dos maiores músicos de música clássica brasileira, se não foi o maior. Muitos conhecem algumas músicas dele, nem sabem que foi ele que fez.
Bom, na nota vinha escrito uma frase dele. Ele falava assim: considero as minhas obras como carta que escrevi para a posteridade sem esperar resposta. Então, quando eu nasci, Villa-Lobos já havia morrido. Posso estar enganando, mas eu creio que não. Ele já havia morrido. Então, como é que eu ia agradecê-lo? Villa-Lobos, obrigado pela sua música. Ela me toca muito. Eu acho uma música muito boa, muito bonita, inspiradora. Não, por isso que ele falou, eu escrevi para a posteridade, aqueles que vêm ainda, aqueles que estão no futuro. Seria como se ele falasse assim: eu escrevi essas músicas para o Mário Cleto ouvir, sem esperar nenhuma resposta dele, porque eu jamais irei conhecê-lo, jamais irei encontrar com ele. Então fez isso porque ele era apaixonado pela música clássica. Ele fazia sem esperar aplausos e, enfim. Eu lembro agora, já que falei de música clássica, de Beethoven, quando ele fez a Sinfonia número 9, ele já estava surdo, ele não ouviu a Sinfonia número 9, então, eu não vou fazer, eu não vou poder ouvir mesmo, para que eu vou fazer? Para os outros? Fez, pelo amor da música, talvez nem tenha pensado tanto nas pessoas, mas pelo amor da música. Que música linda, que música inspiradora, eu quero passar essa música para o futuro. Essa música tem que ser manifestada. Eu não posso morrer com essa música dentro de mim. Para quem não sabe, a Sinfonia número 9, até as igrejas cantam, ele é o hino, um trecho dela é o hino do mercado comum europeu. Sabe aquela música que fala assim: Joyful, joyful, we adore thee. Na, 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 na. Então, essa música é um trecho, é o coro da Sinfonia número 9. Eu tive o prazer de ver ao vivo. Se você tiver, fique atento na Sala São Paulo. Se você mora em outro estado, fique atento quando vier essa música clássica aí na sua cidade, no Teatro Municipal. Vá assistir, vale muito a pena. Então, nós manifestamos as boas obras porque Cristo está em nós e não dá para ser diferente. O amor de Deus está em nós e não dá para ser diferente. Mesmo aquele que não acredita em Deus, quando ele faz uma obra de amor, naquele momento, naquele quesito, naquele pormenor, ele está ouvindo a voz de Deus, ele está deixando o amor de Deus penetrar na vida dele e se manifestar. Ok? Então, Deus ele é tão maravilhoso que mesmo um ateu que não acredita nele recebe isso. E o ateu, que for uma pessoa saudável mentalmente, ele vai amar aos pais, ele ama o netinho dele, talvez até mais do que eu, que acredito em Cristo. Então, ele permite que Cristo mexa com ele nesse quesito e faz com que ele demonstre amor, com que ele tenha prazer de dar presentes, com que ele seja generoso, tá ok? Aí você vai falar, então ele não precisa de Cristo? Não, você não entendeu o que eu falei? Eu falei que Cristo manifesta o seu Espírito e essa pessoa aceita, pelo menos naquele momento, ou naquelas circunstâncias, e aí Deus é manifestado, o amor de Deus é manifestado através dessa pessoa e as coisas acontecem, as boas obras acontecem. Ok? Então, isso acontece em muitas coisas. É lógico que você fala, então o ateu está completo, ele pode dizer, não, porque quando Deus fala para ele, olha, você precisa se arrepender de seus pecados. Aí ele fala, não, eu não tenho pecado. Aí ele rejeita. Ó, eu sou o Criador do mundo, Deus sopra no ouvido do ateu e fala, bobeira, nós viemos do macaco, ou então viemos do sapo, do girino, sei lá. Então, o processo fica parado, fica estagnado lá. Mas nós, que cremos em Cristo, que queremos ter uma vida espiritual saudável, vou repetir que vida espiritual é muito mais
do que vida religiosa. Você viu o que eu acabei de falar? O ateu pode manifestar o amor, ele manifesta, quando é saudável, o amor de Deus para os familiares dele, mesmo sem acreditar em Deus, mesmo sem ter religião. E não ter religião, não é necessário ter uma religião. Eu quero dizer, uma organização. Pertencer a uma igreja para manifestar amor, para praticar boas obras. Não há necessidade disso. Ok? Para praticar boas obras. Por que não? Porque esse princípio foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós. E vou repetir, quando nós fazemos essas boas obras, não é assim pensando, mas eu vou fazer porque vai ser melhor, quero que todo mundo veja como eu sou maravilhoso, né? Hoje, por causa das redes sociais, a pessoa tira foto dela dando esmola, né? É uma mão na câmera e outra no pãozinho, assim, entregando para o mendigo, né? Aí, olha como eu sou maravilhoso, né? Então, tem outras coisas que eu queria falar que não vou falar, e vai ficar pesado, eu não vou nem falar. Mas eu percebo outras coisas, então, muito feia que as pessoas estão praticando e não deviam, né? Então, graças a Deus que muitos nem percebem. Eu não vou ajudar você que nunca percebeu esse problema sério, eu não vou ajudar você a perceber, tá? Para que você também não fique escandalizado. Mas então, faça as boas obras, vença o mal com o bem. Pare de ficar pensando, se eu não fizer e tal coisa, eu vou me perder. Foque nas coisas positivas. Não fique naquela luta. Isso aqui é pecado ou não é pecado? Toda hora. Isso aqui é pecado, sabe? Isso aí parece mais com aquilo que eu te falei de vida religiosa, né? O religioso, muitas vezes, ele é uma pessoa que erra menos, porque ele não faz nada. De medo de errar, ele não faz nada. Sabe aquela história do futebol? O pessoal fala assim, só perde pênalti quem bate, quem tenta fazer o gol, quem bate. Quem não bate pênalti, não perde. Tá ok? Então, eu já conheci religiosos que eles ficam como se fosse uma clausura. Não é só a Igreja Católica que faz isso, não. Outros fazem também. Às vezes vão para um sítio, ficam presos ali dentro, não saem para nada, para dizer que eles estão vivendo uma vida santa, né? Porque eles não encaram a realidade, né? Uma das coisas terríveis que nós temos na nossa sociedade do mundo inteiro, quem faz as leis são os ricos. Eles fazem as leis, eles não sabem nada sobre o que é ser pobre. O rico faz o ônibus, ele acha assim, já está bom, já está confortável, né? Ele não sabe de nada. Ele pega helicóptero, né? Então, ele voa, ele vê as coisas lá de cima. Tá bom, tá melhorzinho, o povo tá se divertindo melhor, né? Ou então, a pessoa vem falar, agora vocês vão poder comer mais picanha, mais carne, né? Porque, que maravilha, né? É melhor nem comentar, porque nosso vídeo já vai ficar muito longo. Então, deixe o Espírito Santo tomar a sua vida de tal forma que ela seja rica em boas obras, pois isso é satisfatório, isso traz alegria, isso é um prazer para o nosso Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Peço também que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore muito por esse trabalho. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.